Bom dia novamente a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Encontro Extra Online. É um projeto de atividades extracurriculares dos alunos do mestrado em Ciências Gastronômicas da Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a Universidade de Lisboa. Hoje, a nossa sessão de Pep Talk, ela é uma co-realização com o Repórter Gourmet, né, Bia? Hoje estamos com o super convidado, o Paulo Amado. O Paulo iniciou-se como jornalista há cerca de 25 anos na Inter Magazine, a mais antiga publicação do setor gastronómico no país, onde é hoje diretor e proprietário. Além do site Resistir do eTaste, é dinamizador na área da gastronomia, fundador e programador dos principais eventos na área em Portugal. Conta com múltiplas participações em eventos nacionais e internacionais, como o Congresso dos Cozinheiros e o Chefe do Cozinheiro do Ano, com 30 anos de história. É reconhecido como personalidade do ano na gastronomia pelo seu trabalho desenvolvido. E neste encontro extra, esperamos o Paulo com o tema Sem Desespero, como planear o futuro vivendo um retrocesso. Bem-vindo, Paulo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, antes de mais, e obrigado a todos por estarem aí. Já vi algumas caras conhecidas, a Patrícia, o João, e depois tenho visto mais recentemente a Lívia, a Beatriz e a Gabi, não é? Gabi, é Gabi, não é? Mas como também sou escritor e faço outras coisas, eu achava que ainda estava por vir o local para que eu pudesse fazer a minha afirmação, porque não estava satisfeito com o que eu estava a fazer na gastronomia, nem com o impacto das coisas que estava a fazer. Não quer dizer que eu não visse e que não tivesse, de facto, impacto. Agora, tinha um impacto longe do impacto humano, que eu, enquanto ser único, como todos nós somos, perante uma vida com uma perspectiva que eu queria que fosse de ação, não servia para mim a mera participação técnica na vida dos outros. Há cerca de um ano, quando preparávamos este ano de 2020, consegui ter, digamos, a liberdade de espírito, porque eu sou também um gestor, não é? E aproveitava para dar aqui uma palavra que é esta. Nós todos estamos aqui perante este momento inédito das nossas vidas e temos que ter alta vigilância com o nosso primeiro círculo, que somos nós mesmos. A nossa mente, o nosso corpo, a preparação para o que quer que seja que a vida nos vai proporcionar. E é preciso ter muita atenção a isso. Num segundo ciclo temos a nossa família mais íntima, os amigos. Num terceiro ciclo teremos eventualmente outros amigos ou a empresa. E noutro setor em que trabalhamos, o resto do mundo. Bom, cada um fará os seus próprios ciclos. Então o que eu fiz foi transformar tudo isto que eu acabei de dizer em atos que estava a aplicar nas edições do Gosto. Íamos ter pela primeira vez um congresso dos cozinheiros com 50% de mulheres e que tem o respeito por todas as raças e com a obrigação da participação, porque entendo que este tema só lá vai com trabalho. E esta liberdade consegue-se e conseguia-se, curiosamente, também com um tema que infelizmente que é este, que é eu, no equilíbrio entre a minha maturidade profissional, desafogo possível, eu estando nisto há estes anos, estou a viver a minha terceira crise. Esta, naturalmente, na aparência um pouco mais profunda, a partir do momento em que estou a falar do ponto de vista económico, mas parece que sim, vai mesmo ser mais profunda, mas ainda não chegou no verdadeiro impacto. Desta é que morreram muito mais pessoas do que morreu, por exemplo, na primeira crise, que é incomparável, mas falo da crise de setembro de 2001, com os aviões a baterem nas torres. Em janeiro eu estava a abrir as edições do Gosto e não havia turismo, portanto já passei por isso. Depois de 2008, com o impacto com a crise de Lehman Brothers, e em 2011 com o tema da crise económica que apareceu aí. E portanto, é isto. Ia dizer qualquer coisa, mas já não me lembro. Às vezes, no fio da conversa, a pessoa abre tantas janelas, mas acho que já ficou aqui mais ou menos esclarecida a minha visão, que é naturalmente humanista. Portanto, é isto. Senti há um ano que estava a fazer rimar, de facto, a minha convicção humana com a minha convicção profissional. Senti que tinha impacto há 20 e tal anos, quando comecei a fazer as minhas primeiras entrevistas e a fazer o meu trabalho, o meu esforço, e era um período um pouco desgraçado, porque ao contrário de hoje conseguimos ter
um panorama que tem que ver com o conhecimento e com a formação das pessoas. À época não havia internet disponível. Pois, exato. Então tínhamos que andar nas bibliotecas, a falar com pessoas, e também era muito, muito pequeno por comparação aqui agora. Igual você falou, você abriu várias janelas e neste nosso encontro extra online, nós vamos falar sobre várias dessas janelas que você acabou de abrir. Mas neste momento, nós vamos começar com o tema deste nosso encontro extra online, que é Sem Desespero, como planejar o futuro vivendo um retrocesso. E com tantos anos na área, tendo acompanhado, como você acabou de mencionar, diversas transformações no mundo e diversas outras crises, neste momento nós estamos vivendo uma que tem um crescimento exponencial e diferentes transformações. Na sua opinião pessoal, como é possível não se desesperar neste momento e ainda conseguir planejar o futuro, mesmo quando, por exemplo, o takeaway na restauração não é o suficiente para manter algumas empresas vivas? Assim, portanto, isso é uma pergunta que se faz assim, tão à bruta. Bom, vou mostrar-vos este desenho. Estão a ver? Sim. Sim, sim. Então, isto é o ciclo do turismo, este é o triângulo da restauração e esta é a cadeia de valor da gastronomia. Portanto, para responder a esta pergunta, eu vou ter que evocar tudo isto. Ok, por Então, favor. tem como... Estão a ver? Sim. Uhum. Sim. Foi feita aqui um bocado à pressão. O ciclo do turismo. Para falar de restauração, eu vou ter que dizer lá à frente que ela está incluída na cadeia de valor da gastronomia, mas antes tenho que dizer que ela faz parte do turismo. Não é? Portanto, nós estamos aqui no que será provavelmente uma mudança, mais uma, a ter que vai acontecer no turismo. Há aqui o tema que eu acho que é essencial e vou ter que reafirmar, porque eu acho que existe antes do turismo, como é natural, e tem que ver com o papel do indivíduo. Quer-me parecer que esta pausa pode suscitar uma espécie de uma segunda ou terceira, em diferentes já momentos, ou até 10ª, revisão do que é o humanismo e até do que é o existencialismo. Ou seja, é legítimo que a partir de agora o homem se pergunte de uma outra maneira o que é que eu faço aqui. E isso tem que ser avaliado porque é determinante para as escolhas futuras. Portanto, eu próprio tenho que me perguntar o que é que eu faço aqui. Pois, naquilo que eu faço aqui, o que é que eu quero fazer, como é que eu vou ter a minha próxima empresa e como é que eu vou ser um elemento de economia. Portanto, tinha que deixar aqui esta palavra para todos, que é, não se esqueçam de que a vontade técnica que há de saber como é que vai ser, primeiro é como é que vai ser, como é que vai agir esta pessoa que teve agora 2 meses em casa, Paulo, está com amigos, encararam está-me a ouvir? doença, como a trataram. Sim ou não, mas voltemos ao ciclo do turismo. Então, para compreender a restauração, nós temos que compreender que existe, numa perspectiva mais profissional, este ciclo que quer dizer. Estou. Eu acho que estamos. Eu acho que ele caiu. Vamos aguardar só mais um pouquinho, pessoal, para ele poder voltar. Ok. Estou aqui. Pronto, voltou. Pronto. Está. Tá, só tem que virar o boa. celular. Por favor, só vire a câmera. Isso. Pronto. Isso. Continuando. Pedimos desculpa Então, a todos. Lamento. Então, este ciclo do turismo é constituído por promoção, venda, viagem, alojamento, restauração e animação. Há aqui um tema que também é relevante nisto tudo e que tem que ver com o local. Se é uma cidade, se é um destino mais isolado, se é um país, se é uma região. Então, a promoção já tinha já era praticamente online.
agora é preciso que haja um grande papel por parte dos governos. Vocês já ouviram provavelmente uma história da Cecília, que paga metade da viagem. O Turismo de Sim, Portugal sim. agora vai avançar com uma grande campanha. Portanto, existe esta indústria e que também se tem juntado e que já começam a chamar de distribuição, que é o fenómeno da globalização, que já fez isso, que é, às tantas, junta tudo, e eu tenho a promoção, tenho a compra, tenho a viagem, isso é possível. Bom, a compra, a política de preço parece que vai ter relevância, não é? Provavelmente, mas também a maneira como, outra vez, como os destinos se posicionaram. Os próprios destinos, outra vez o mesmo tema, portanto, promoção, compra, destinos, a segurança, o que eles fizeram neste tempo, a viagem. A viagem, nós temos que imaginar que existirá, tal como aconteceu a seguir ao 11 de setembro, se calhar quem viajava antes, não sei, vocês podem não se lembrar, a coisa era muito mais à vontade. A seguir ao 11 de setembro, houve umas As rotinas medidas. que se instalaram, não é? Portanto, passámos a ter umas inspeções um pouco mais, diria até muito mais acesas, restritivas e tudo mais. No que diz respeito à viagem, haverá com certeza limites à entrada e à saída de pessoas vindas de certos destinos, andando para certos destinos. A tecnologia vai ter que jogar aqui um grande papel no acesso das pessoas, por exemplo, aos aeroportos. Vamos dar aqui, diria, um grande salto. Depois, propriamente dentro da viagem, dos aviões, a higienização, as ocupações, as refeições, portanto, um momento também para eventualmente rever os temas que tenham a ver com os cancelamentos. No caso dos alojamentos, já começa a ser aqui haver uma conexão à restauração, porque os restaurantes existem dentro ou fora dos hotéis, não é? E se existem dentro dos hotéis, eles são impactados por esta indústria. E é importante reconhecer que a restauração é bastante diversificada e não é só esta restauração mais em voga que tem que ver com uma visão contemporânea, mas outras mais ou menos clássicas, mais ou menos sociais. No alojamento, recordo que estamos a falar do ciclo do turismo, passámos aqui levemente o tema da promoção, da compra, da viagem, agora estamos no alojamento. O papel dos alojamentos locais, parece-me que aqui o tema da certificação, de ter sim ou não um selo num ambiente, a maneira como nós vamos recepcionar essa ideia de segurança parece-me que é fundamental para o desenvolvimento do tema do alojamento, mas por outro lado a evolução das tecnologias que permitirá mais isto que nós estamos aqui a fazer, vai, no meu caso, por exemplo, vai fazer com que eu tenha obrigatoriamente menos reuniões frente a frente. Se vai haver o Guia Michelin, parece-me que era sensato que eles pudessem pensar em suspender o guia. No entanto, eu não sei o que é que vai na cabeça deles do ponto de vista da promoção. Portanto, aquilo pode eventualmente até mudar, mas é um guia que se faz com grande antecedência, que estaria eventualmente agora já preparado para ser impresso. Tudo mudou. Portanto, eu acho que no outro dia o José Avilés respondeu-me essa pergunta, ele tinha essa informação que eles tinham feito qualquer anúncio, mas sinceramente não me lembro. Mas também quero dizer, é algo que não me preocupa nada. Acho que o Guia Michelin fazia parte daquele sistema de reconhecimento que eu há pouco já disse, que não considero ser um sistema de reconhecimento igualitário, e na altura em que saiu o último guia eu tive a oportunidade de me expressar publicamente sobre esse tema, dizendo que era urgente achar outra maneira de lidar com o guia, não só pelo guia, mas também pelas próprias pessoas. Eu conheço pessoas cuja ansiedade aumenta a níveis nada aconselháveis à tranquilidade humana, pessoas que se esforçam, pessoas que fazem mal a elas próprias e que talvez não façam muito bem aos outros também, pelo nível de exigência a vários níveis que colocam para chegar ao Guia Michelin. Portanto, esta como outros temas sobre o que é que de facto vai acontecer, eu honestamente eu não posso dizer, eu não sei, não conheço ninguém que saiba. O que podemos é, à luz de alguma experiência e de reflexão e de conjugação de dados que entretanto se apresentam,
podemos eventualmente conjecturar, mas eu diria que aqui o mais relevante é que a pessoa olhe para ela própria e se prepare e possa eventualmente fazer deste momento um momento de reconexão com ela própria, com a sua essência. Os desafios que por aí vêm são muitos, não são necessariamente maus e, na verdade, eles, olha, são o que são os desafios. Nós estamos a viver, temos agora este desafio de vida e, portanto, não há que, por muito abismo que se apresente, é possível uma ponte. Acredito que será sempre possível uma ponte. Estamos de um tipo de restauração social, tradicional, popular, dia a dia, integrado aqui nisto, é que o grosso das empresas em Portugal tem que ver com empresas familiares, com menos de 10 pessoas, e portanto, essas empresas, como é que se vão aguentar? Como sempre se aguentaram. É uma sobrevivência, é o pai na sala ou na cozinha, e a mãe vice-versa, e o Portanto, essa gente vai dar mais ou menos cambalhotas e vai continuar cá com uma... a palavra definitivamente mais adequada, ali faz a sua vida. Ali toma o pequeno almoço, almoça Exato. e janta. E cresceram, foram passando os anos nestes modelos de sobrevivência e depois, com alguma confusão do ponto de vista fiscal entre o que é de facto o bolso e a caixa, aquilo está tudo muito misturado em alguns casos, noutros está perfeitamente correto, até porque já tivemos este não recebimento. De resto, o Ministro da Economia anunciou que as empresas que tinham colocado as candidaturas até ao dia 10 de abril já tinham recebido, na altura em que ele anunciou, e aquelas outras que tinham colocado a seguir ainda não tinham recebido, porque era impossível para a capacidade instalada no Ministério da Segurança Social de poder processar isto. E é um tema que nem sempre as pessoas percebem de fora a opinar, como se de repente governar nestas coisas, numa altura destas. Não, exato, tenho a certeza que há de ser um desafio gigante para quem lá está e tem que tomar as suas opções. Agora, espero que façam da melhor maneira possível. E ainda não respondi à pergunta. Não, eu estava a falar consigo, mas pronto. Sim, mas então não sei se esse termo seleção natural não será um bocadinho excessivo. Vai haver com certeza uma seleção económica que é gradual e sinceramente, como ainda não abriram, só a última é que será a seleção do cliente. Porque, passo a passo, e depois por outro lado tenho aqui a sensação de que isto é uma esperança sem qualquer tipo de fundamento. Eu quero-me parecer que se calhar agora há de ser o governo e as entidades interessadas na continuidade deste sistema, onde fazer o que melhor que fazem, o que podem fazer nesta altura, mas vão ter que ter planos B, C e D, HE. Porquê? Porque lá mais à frente, aqueles que forem sobrevivendo às etapas vão precisar de apoios sociais para continuar em frente. Nós estamos num modelo de vida em que é preciso que o ser humano esteja vivo e que tenha dinheiro para poder alimentar este modelo. Portanto, e é preciso que os negócios tenham essa força para poder fazer essa contribuição. Portanto, e para que a economia não pare. Sim. Mas, Paulo, desculpa, Bia. Mas, Paulo, você que tem acompanhado de perto, principalmente as iniciativas governamentais existem já normativas genéricas e outras que têm que ver com o restaurante anteriormente. Portanto, o que já existe, já existe. Agora, específico para a restauração, sobre, por exemplo, se tem que usar viseira e máscara ou não, e outros pormenores, isso ainda não está cá fora. Ah, tá. E estamos a 10, 11 dias dos restaurantes abrirem. Sim, a 11 dias da possibilidade que os restaurantes têm de estar abertos, porque nem todos vão abrir. O Paulo há bocado falou nesta capacidade de resistência que vai ter que acontecer. Fala-se um bocadinho sobre isso e a forma como os seus contactos, os seus conhecimentos conseguiu
que a máquina continuasse? No dia 12 ou 13 de março, no dia 12 foi uma quinta-feira, 13 foi uma sexta-feira. No dia 12, às 5h30 da tarde, o Vasco Coelho Santos fez no Porto um grupo de restauração, que é o Restaurantes Covid, Restauração Covid, uma coisa assim. E então, eu fui chamado nesse dia, e depois de manhã, a reflexão. Então, o que eu apresentei de imediato foi o seguinte: face ao que se apresenta e ao que parece estar por vir, porque de facto já sabiam que os restaurantes tinham de fechar como contributo obrigatório do ponto de vista ético e mais tarde legal, para conter a disseminação do vírus. E então propus o seguinte: 3 pontos. Um primeiro, que é a representação deste setor, e que é um tema que ao dia de hoje, aliás, nenhum dos 3 pontos está absolutamente resolvido, mas a vida é mesmo assim. A representação do setor. Portanto, este setor, para poder sinalizar as suas singularidades, tem que ser representado por pessoas que de facto conheçam com a profundidade que é desejada os aspectos deste setor, no seu todo, a interdependência na economia, por exemplo. Bom, e então falou-se Aresp. Ok, Aresp, existe no Porto à Porto, formou-se depois disso uma associação dos restaurantes em Braga, existe lá no Algarve a ETA. Estou a falar do ponto de vista do associativismo empresarial ligado ao turismo. Acontece que havia pessoas que não eram parte da Aresp, que não se reviam na Aresp, e pronto, foi a representação possível. A própria Aresp chamou alguns cozinheiros que são também proprietários e teve algumas reuniões e tudo mais. Ok. Mas é um tema ao dia de hoje. O segundo tinha que ver com a existência de uma plataforma que pudesse, à altura, eu sugeria que pudesse ir apresentando os temas que se esperavam que viessem a ser essenciais. Nós já tínhamos o site eTaste e então mudámos para resistir.etaste.pt e passámos a publicar a legislação, as opiniões, continuámos a fazer entrevistas, e um tema, sinceramente para mim, é capaz de vir a ser dos mais relevantes ao dia de hoje e para o futuro, é que abrimos linha direta para as pessoas do setor escreverem os seus diários. E por ali passaram lágrimas e sorrisos de esperança. Eu, por exemplo, com o meu Boca Mole, com o programa, ao princípio era uma desgraça, uma grande ânsia face ao desconhecido, havia lágrimas, mas por outro lado havia também uma abertura, continua a haver de familiar. Os chefes, os proprietários estão em casa, têm os filhos, têm os cães, têm as varandas, têm o céu, e partilhamos isso uns com os outros também. Por outro lado, já nos conhecemos há muito tempo, estamos ali a ter uma conversa. Um terceiro ponto era uma campanha. De facto, eu fiz uma pequena campanha mais das edições do Gosto, mas participo numa construção de uma outra campanha com outras empresas que querem fazer uma campanha que possa ajudar o cliente rumo à restauração. Uma nota sobre essa campanha que fizemos foi que fizemos um pequeno vídeo, apanhámos ali uma ponta do documentário do Cozinheiro do Ano, eu li um texto que alguém escreveu, mas os nossos amigos italianos tinham o mesmo problema, e Espanha, Brasil, então oferecemos essa tradução e vamos chegar no final deste modelo em que um país que tem as suas necessidades, uma empresa que está a agir no mercado, oferece a 10 países uma campanha que eles depois podem, através de agentes locais, podem disseminar, e que foi existe nestes 4 países, Portugal, Itália, Espanha e Brasil, e está a ser feita para ter a língua inglesa, o inglês dos Estados Unidos, o sérvio foi o Ljubomir que gravou, e o esloveno. Pelo menos esses, e acho que há aí outros, mas que agora não me ocorrem. Bom, então o resistir era este sinal de que era preciso, mas vinha sempre munido do vais resistir contigo, olhando primeiro para ti. Então tentei puxar esse tema sempre nas minhas participações, da importância do indivíduo se preparar
e de ter a consciência de que, estando perante este desafio, é bom que ele esteja afinado consigo mesmo, que faça dentro do que lhe for possível esse trabalho interior, para que não sucumba perante os fortes desafios que vão aparecer, porque mais desafio, menos desafio, mais lágrima, menos choro, por muito terrível que isto possa vir a ser, é a nossa vida, a nossa única vida. E, portanto, o meu sinal teria de ser: pessoas, na vossa única vida vão ter que resistir e vamos ter que seguir em frente. Portanto, daí o resistir. O resistir é aquele apelo de que é preciso, face ao acontecimento, isso mesmo. Paulo, Resistir. temos imensas perguntas das pessoas que nos estão a assistir. A primeira que eu lhe vou fazer é da professora Paulina Mata. Olá. Nos últimos dias temos ouvido muita gente, muitos cozinheiros e muitas opiniões. Há os que dizem que vai tudo ter que mudar, que a abordagem da cozinha vai ter que mudar. O Olivier Joyard, na conversa com a Andrea Petrini, disse: é perigoso romantizar esta situação, ela não é frutífera. Numa altura em que toda a gente envolvida na restauração está numa situação dramática, acha que é sequer justo esperar mudanças em tudo? Na gestão, nas relações humanas, no padrão de uma refeição, tudo. Paulina, eu ouvi estava lá online e até se recorda, eu fiz uma pergunta, porque, por outro lado, para rebater essa visão que, por muito que seja factual na perspectiva do seu autor, eu perguntei, então, e que papel, eu até escrevi Joy e ele achou que era uma piada ao nome dele, mas não era, fui eu que escrevi mal, eu devia ter dito Pleasure. Qual é o papel do prazer? Até podia ter sido, qual é o papel do joie de vivre? Estamos agora condenados a viver uma vida terrível e negra? Bom, então, se eu acho que não vai mudar tudo. A mim o que me parece é que, mais do que nunca, o tema do conhecimento é fundamental. E, obviamente, que nem toda a gente está preparada para isso. Estava há um mês. Agora, aqueles que ainda conseguirem, era bastante relevante que se munissem das consultorias necessárias, porque vão ser precisas algumas, mas há aqui outra questão que é, há uma solução que é, eu tenho capacidade para... Vejamos, para que é que existe um restaurante? Para que é que existe uma empresa? Para gerar riqueza. É verdade que nós estávamos muito embalados, e eu próprio, quando eu vos explico porque é que a minha empresa existe, eu sempre andei eu naveguei neste mar. Tenho uma empresa, na altura, ao princípio era para fazer as pessoas felizes, que éramos nós, para ser felizes, e depois precisamos, isto melhor é pensarmos é que se nós não os fizermos eles felizes, nós não vamos ser felizes, então depois passou a ser para os fazer a eles felizes, e depois andámos aqui nestes altos e baixos a tentar sobreviver. Portanto, nem toda a gente terá essa capacidade de conseguir gerar riqueza suficiente para ter isto que é preciso, este tipo de ou disponibilidade mental para mergulhar nas diversas áreas, ou então o aproveitamento daquilo, quer seja o seu contabilista, que fez uma evolução, de antes era o guarda-livros, agora não, é o contabilista, o que quer dizer que ele pode devolver e até tem a obrigação de devolver conhecimento. Então, tendo essas bases, eu tenho que me concentrar na minha perspectiva de gestão. Eu, restaurador, eu tenho que, provavelmente, fazer testes ao meu conceito. Eu tenho que ver se, face ao meu nível de força, ao nível de força que terei quando isto estiver no ponto de mais ou menos poder continuar, o que eu estimo que seja a partir de agora, portanto, eu agora abro ou não abro, não é? Portanto, os restauradores vão ter que fazer decisões e, portanto, se recorreram a crédito à linha Covid, não vão poder despedir. Se recorreram a crédito à linha não Covid, vão poder despedir. E, portanto, se não há clientes, obviamente que vão existir despedimentos. Uhum. E, portanto, era aquilo que há pouco chamou a seleção natural e que é uma seleção económica, talvez. Portanto, não é justo pedir-se essas mudanças todas, nem esperar que elas existam. O que eu sei é que ali a Maçã Verde, que é o restaurante aqui do bairro, muito provavelmente vai continuar a existir porque está lá o Sr. Zé, a esposa, o filho e mais uma cozinheira. E, portanto, se calhar, eles não vão mudar nada.
podem eventualmente até rever um bocadinho o preço, alterar um bocado o produto. Se o Avilés, ou se no seu conceito de bel canto, ou se o João Rodrigues, ou se o Henrique Sá Pessoa vão mudar alguma coisa, provavelmente alguma coisa, mas também podem eventualmente deixar-se manter com alguma revisão. Acho que tenho lido sobre exemplos noutros países em que eventualmente isso pode ser uma solução. Agora, aquela gente, aqueles empreendedores que à boa maneira portuguesa tinham a carne toda na grelha, porque estávamos a viver o melhor momento das nossas vidas. Há 3 semanas ou há 3 meses. O que é que vai ser dessas pessoas? Eles vão ter que, há de ser caso a caso, mas eu não consigo dizer a quantos é que vão ser. Eu sinceramente, eu vou dizer uma coisa, eu tento ser uma pessoa séria e acho que dentro do melhor que faço, acho que consigo, mas adivinhar eu não consigo. Portanto, sinceramente, eu não sei se de repente vier aí uma vacina daqui a um mês, se isto não volta tudo até ao final do ano. O certo é que vai baixar. Agora, provavelmente, se voltar até ao final do ano, nós conseguimos, na tal história da curva em V, depois recuperar. No meio vão ficar aqueles que se calhar já andavam aqui, porque atenção, as coisas nos últimos meses também não estavam maravilhosas. A carne estava toda no assador, mas eu próprio senti que janeiro e fevereiro Foi já terrível. estava com essa ideia. Portanto, eu já não me lembro bem qual era a pergunta e se calhar não respondi a tudo. Eu penso que respondeu, professora Paulina. Eu penso que o Paulo respondeu à sua pergunta. Não sei se quer adicionar mais alguma coisa. Se você quiser adicionar, Paulina, fique à vontade. Espera aí. Gabi? Eu vou continuar com a pergunta do Robson. O clássico, antes da pandemia, era uma tendência que vinha forte. Esta tendência ainda permanecerá? Okay. Por clássico, provavelmente quer dizer o tradicional, não sei. O clássico em Penso que Portugal. sim. Eu também acho que sim. Eu acho que eu se pudesse aqui ensaiar uma explicação, diria que isso do que é português sempre esteve em voga, na moda, para a maior parte dos restaurantes, mas para estes outros, deste sistema de reconhecimento dos mídias, dos eventos, dessa coisa toda, foi ali, e também tem que ver associado um bocado a uma ideia de cozinha de partilha, ali por volta dos anos 2011, em que os petiscos começam a estar em voga, nós estamos de repente numa crise, um bocado fechados, as pessoas têm menos dinheiro, então olha-se à volta e de repente até estamos a partilha, estamos a respeitar mais as estações, estamos à procura de um conforto, parece que saímos ali de uma tempestade, olha, faz aí o teu conforto com estas comidinhas portuguesas e tal, e depois as coisas começaram a fazer as suas aberturas normais e esse conceito da partilha alastrou-se até mesmo para os restaurantes de Michelin e tudo mais. Portanto, seria muito básico eu dizer que o clássico nunca passa de moda, mas o tradicional português já esteve longe da moda, porque eu lembro-me de publicar uma receita na Intermagazine que era risoto de champanhe com foie gras e trufas. Portanto, que era a maior maluqueira que esta, há de ser bom com certeza, mas isto revela que estávamos ali num período absolutamente longínquo face aos dias de hoje. Acho que sim, aponta-se muito para essa ideia de que talvez tenhamos que reafinar, voltar aqui a um certo sentido de respeito pela natureza, pela cozinha das estações. Que maravilha! Se os pequenos não se aguentarem, e que grandes é que ficarão. Exato. E também o papel da indústria é sempre um tema, a indústria alimentar, que, como sabemos, é como os restaurantes, está orientada à geração de lucro para os seus acionistas. Porque se fizerem o mesmo que fizeram à pastelaria,
Ou se fizessem, porque eu acho que nós não Não vamos deixar, vai, estávamos bem desgraçados. Eu, não ia ser um bom resultado. eu, Tá eu, bom. eu às 4h20 tenho que dizer adeus. Sim, Por esta é a favor, nossa ajuda-me última nisso. pergunta. E na cidade. Neste momento vimos que estamos altamente dependentes do turismo. Não ficou contente de, pela primeira vez, se ouvir falar sobre gastronomia como força para uma economia? Deixamos de ser um país de fado e futebol e poderemos usar esta crise como uma maior afirmação da gastronomia portuguesa? Penso que sim, mas temos que ver o tema da representação. A minha pergunta é: quem é que te representa, João? Em quem é que tu pões as tuas convicções? Em quem é que tu depositas a confiança de que as tuas convicções podem ser afirmadas? Acho que sim, acho que pode ser uma altura para a reafirmação da gastronomia e até vejo, curiosamente, e vocês tomarem atenção também veem, que mesmo os meios de comunicação social estão de alguma maneira, até se diz à boca pequena, que é: eu faço o que eu puder fazer para ajudar. O que à partida já é assim algo um bocado de louco face à independência obrigatória que o jornalista deve ter. No entanto, mas isto também tem que ver com o apego a esta ideia de que esta atividade é uma atividade do bem. E, portanto, ao contrário, imagina, um jornalista pode ser amigo de um cozinheiro, pode ter as suas proximidades, naturalmente não deve deixar toldar o seu juízo, mas de um político é que já não deve, não é? Porque aí são outros temas. Portanto, a gastronomia era, como o João diz, assim, algo meio... tinha o relevo que tinha. Mas há um tema, e aqui a ciência também pode ajudar. Eu há bocado, naquela vaga viagem que fiz pelo ciclo do turismo, o triângulo da restauração e a cadeia de valor da gastronomia, não aludi a um tema que é fundamental deixar aqui nota sobre ele, que é: quantos restaurantes é que existem em Portugal? Qual o impacto que a restauração tem no PIB gerado, do contributo que o turismo gera para o PIB português? Ninguém vos poderá dizer, e vejam bem a loucura disto, quantos restaurantes existem em Portugal, porque eles estão conectados primeiramente às 308 municípios. Acabou. Isso tinha que acabar. É a altura para fazer uma direção-geral, como a Arespo já pediu, há muitos anos, agora nunca mais, não sei se tem tocado no assunto, uma direção-geral para a restauração. Fazer um apuramento do contributo que de facto a restauração dá para a economia, para depois ter os seus reconhecimentos e no fundo também o seu papel à mesa. Porque continua a ser visto, ainda que tenha crescido na sua influência social, ainda não fez propriamente, e pode ser que sim, aí concordo com o João, que se possa fazer aqui uma afirmação, mas é preciso ver, do ponto de vista do turismo, o turismo é o último e o que justifica a cadeia, mas toda a cadeia tem grande relevância para a economia, não é? Portanto, e o turismo o que ele faz é alimentar essa cadeia, e portanto alguma contestação que havia nos grandes centros, eu acho que por outro lado era legítima, porque é bom ter turistas, mas caramba, se eles vierem invadir Lisboa e Lisboa deixar de ser Lisboa para ser Barcelona, como se falou, na barcelonização de Lisboa, se perdermos as nossas características, então, mas vale acharmos outros modelos de desenvolvimento que não passem por aí. Ou então vão passear para o resto do país, porque o país também precisa de turistas, e de resto até tem tido, felizmente, para nós. Eu sou do Algarve e fico contente de ver não só aqueles turistas de saison, mas também aqueles outros que fazem mudanças. Depois, uma última palavra tem que ver com o número de pessoas, esses que deixaram de ser turistas para passar a ser residentes, que se mudaram para as nossas cidades e que eu acho, e acho que é uma palavra de alento também para a restauração, nós temos aqui 30 mil franceses e teremos outros milhares de outros países a morar só em Lisboa. Portanto, eles mudaram-se e vão continuar aqui, espero eu, até porque acho que a maneira como reagimos ao Covid dá-lhes a segurança e até têm saído essas notícias que outros virão e há esse conceito. No caso visitar, e portanto neste misto parece-me que eu tenho esperança. Já sei que vai ser duro, já sei que há muita gente que não vai aguentar, eu próprio não sei se vou aguentar. Eu tenho uma previsão, mas Eu acho eu que não sei neste se vou... momento ninguém sabe, Paulo. É Pois, tudo incerto. alguns saberão, mas eles estão muito bem resguardados. Não é? Exato. Ou não? Tem que...
Não só na Ok. nossa área, é uma incógnita em todas as áreas, na maior parte das áreas. Eu queria lhe agradecer em meu nome e dos meus colegas pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. E vocês podem seguir o Paulo Amado no Instagram através do @PAmado, do eTaste com o @eTastept e também nas edições do Gosto com o @edições do Gosto. Queremos agradecer a todas as pessoas que participaram e lembrar que o Encontro Extra Online é uma realização dos alunos do mestrado em Ciências Gastronómicas da Universidade Nova de Lisboa e tendo o Repórter Gourmet como co-realizador desta série de Pep Talk. O próximo Encontro Extra já está marcado e será nesta segunda-feira com o confeiteiro brasileiro Júlio Ketley, autor do Instagram Mandioca e Caviar. As inscrições já estão abertas e há mais informações no nosso link na bio no Instagram. Obrigada. Desculpas por todos os contratempos que tivemos hoje. Ok. Eu queria Mas fazer aqui um acontece. obrigado. Posso fazer um adeus? Claro! Sim, Ok, então, antes de mais, eu queria agradecer o facto de me terem convidado. Fico sempre nesta incerteza, tento dar o meu melhor, não sei se é suficiente, é uma partilha, pronto, olha, foi o que foi. Não queria deixar de destacar aqui o papel que o vosso curso tem tido num contributo nacional e também internacional, e no caso da vossa coordenadora, que julgo que é esse nome, a doutora Paulina Mata, doutora engenheira, eu chamo-lhe sempre Paulina, ela não liga a isso e faz muito bem. Portanto, a Paulina Mata é uma personagem de relevo na gastronomia em Portugal, porque quantas vezes já a vi com grande força a defender esta ideia de conhecimento, não deixando alguns passos em falsos e verbos mal ditos ou explicados, e portanto é verbo para dizer conhecimento. E portanto, obrigado, Paulina, obrigado a todos e força, porque acho que é bastante relevante esta ideia de vocês poderem ouvir-se uns aos outros e ouvirem outras pessoas que fazem parte do mercado para complementar a vossa formação académica, científica. Obrigado então por isso.